Oi, lindezas da minha vida, tudo bem? Hoje nós vamos aprender ligação covalente, tá? Nós vimos ligação iônica, fizemos exercícios, vocês já estão tops, feras em ligação iônica. Agora vamos para a ligação covalente, que tem toda uma estrutura diferente da iônica. Então, ainda vou pensar na estabilidade do elemento, de ficar com 8 na última camada, certo? Exceto os átomos que são próximos do hélio, que vão querer ficar com 2 para serem estáveis, certo? Como o hélio é estável com 2, então o hidrogênio também vai ser estável com 2, certo? Lítio, berílio também vão poder se estabilizar com 2. Nós já vamos ver como é que isso vai ficar na prática. Ligação covalente é uma ligação que compartilha elétron. A iônica, o que envolvia a iônica? Um cara queria perder, o outro queria ganhar elétrons, então estava tudo legal. O problema da covalente é que ambos querem receber elétrons. Então, a ligação covalente envolve átomos que estão em grupos que querem receber elétrons. Então, são as ligações ametal mais ametal. Isso é uma ligação covalente. Hidrogênio mais hidrogênio. Isso também é uma ligação covalente. E hidrogênio mais ametal. Ok? Então, vamos lá. A fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, é a que mostra os elétrons, as bolinhas, lembram? O C, ó, existe o elemento CH4, isso é comprovado. Então, é um C, sempre o elemento que tem a menor quantidade, eu coloco ele no centro. Aí eu tenho que ir lá na tabela periódica e ver o C. Quantos elétrons ele tem na última camada? O C está no grupo 4A, então ele tem 4 elétrons na última camada. Então, a gente coloca as bolinhas dos 4 elétrons na última camada. E ele tem 4 Hs. Então, eu coloco um H em cada cantinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E o H está no grupo 1A, então o nome já diz, ele tem uma bolinha, ó. E agora, o C tem 4, precisa de 4. O H tem uma, precisa de mais uma, porque o H fica estável com 2. Então, eu vou ter ligação covalente, que é a ligação que compartilha, ó. Esse elétron vale para os dois, ó. Vale para os dois. Tá vendo? Fazendo isso, C vai ficar com 8 e cada H vai ficar com 2. Ó, compartilha elétrons, ó. Ó. Essa é a fórmula de Lewis, tá? Outra forma de representar isso aqui, em vez de eu mostrar o compartilhamento, eu faço assim, ó, risquinho. Ó. Aqui também é a ligação covalente, porém não é a fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis é com as bolinhas, tá? Vamos fazer o exercício ali em cima, ó. O N tem 5 bolinhas ao redor dele. Pode notar as 5 bolinhas vermelhas aqui, ó, do N, ó. Porque ele está no grupo 5A. E cada H tem 1. Então, a gente vai compartilhar, ó. Ó. Essa é a fórmula de Lewis, tá? Professor, e se não fosse a fórmula de Lewis, que é a fórmula estrutural que a gente chama, daí eu ia fazer ela assim, ó. N, tracinho, tracinho, tracinho. Difícil? Não, né? Ó a água aqui agora, ó, compartilhando. Porque o O tem 6, então ele quer compartilhar 2. Qual seria a fórmula não a de Lewis, a estrutural? Seria assim, ó. O, tracinho H, tracinho H. E aqui o HF, o F tem 7, então ele só quer compartilhar 1. Como é que ficaria isso? H, tracinho F. Não tem grandes segredos quanto à ligação covalente. Qual é a diferença entre ela? É que ambos querem ganhar, ambos querem receber elétrons. Então, a gente precisa dessa divisão, certo? Então, tá. Então, vamos para a próxima, né? A fórmula eletrônica, ou a de Lewis, representa o modo como ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência com a formação dos pares eletrônicos. A fórmula estrutural simboliza com um traço, que liga cada par eletrônico compartilhado. Então, fórmula de Lewis, bonitinha assim, certo? Ou pode até mostrar a curvinha aqui também, é aceto. E essa aqui de baixo é a fórmula estrutural. Depende do exercício, vai pedir coisas diferentes, né? Então, vários outros exemplos de formações de compostos formados por ligação covalente. Fórmula molecular quando eu junto eles, ó. Então, ó, ambos estão compartilhando aqui. Fórmula de Lewis. Quando eu boto o tracinho, a fórmula estrutural.
O que está envolvendo isso aqui? Cl com Cl, por isso que eu falo que é Cl2. Então, a fórmula molecular eu junto tudo, ela fica mais simplificada. O2, cada O tem 6. Então, eles precisam, para chegar a 8, de 2 compartilhamentos. Compartilha aqui, compartilha aqui. Fórmula de Lewis, O com O, O2, fórmula molecular. E a estrutural, essa com 2 risquinhos. Olha só, tá vendo que são uma ligação com cada O? Então, entre eles eu tenho 2 ligações. Essa ligação eu chamo de ligação dupla. E a que a gente tinha aqui em cima, que é só um risquinho, um compartilhamento, ela é simples. N. O N tem 5 elétrons ao redor dele, porque ele está no grupo 5A. Então, precisa de 3, para ficar com 8. Fórmula de Lewis. A molecular é N2, porque só tem N, tem 2 Ns. E como eu compartilhei 3 vezes, tem 3 risquinhos, eu chamo de ligação tripla. Depois nós vamos fazer alguns exercícios quanto a esses tipos de ligação. Outras ligações, então, que também envolvem forma molecular, estrutural e de Lewis. O oxigênio, a água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Cada O tem 6 bolinhas. Então, para 8, precisa de quantas? 2. Compartilhei aqui, compartilhei aqui. Ligação simples e ligação simples. São ligações simples. Porém, nesse caso, eu tenho 2 ligações simples, que é um risquinho para cada átomo diferente. E a fórmula molecular é H2O, 2 Hs e 1 O. NH3, que é a nossa amônia. Então, o N tem 5 ao redor dele. Então, para ficar com 8, ele vai ter que compartilhar quantos? Se ele tem 5? 3, né? 3 compartilhamentos. Então, a gente tem 3 ligações simples. Fórmula estrutural. E a fórmula molecular é NH3, um N e 3 Hs. Vamos ler um textinho que está lá na apostila de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha qual é a página que está. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, para achar para vocês acompanharem aí bonitinho. Estamos no capítulo 2, na página 36, tá? Hidrogênio limpo produzido a partir da água suja. Uma célula de combustível a hidrogênio produz eletricidade sem qualquer poluição. Ela produz apenas vapor de água como subproduto. O problema é que o processo de produção de hidrogênio ainda é baseado em matrizes fósseis. É por isso que se busca com tanto afinco uma forma de obter hidrogênio a partir de fontes limpas. Pesquisadores brasileiros estão concentrando seus esforços não exatamente em algo limpo, mas na água suja descartada pelas indústrias cítrica e sucroalcooleira. Se tiverem êxito, ao menos em termos ambientais, o processo será duplamente limpo. A água poluída será tratada e o hidrogênio dispensará o gás natural para sua produção. Olha que legal. Hidrogênio combustível. Alguns entraves técnicos a serem vencidos antes que as células a combustível a hidrogênio tornem-se tecnicamente viáveis. Mas o principal problema é, sem dúvida, o próprio combustível. O hidrogênio não é encontrado isolado na natureza. Os processos disponíveis atualmente para obtê-lo são tão caros e poluentes que quase chegam a anular os benefícios proporcionados pelo uso das células. A ideia é usar efluentes para gerar hidrogênio e acoplar essa fonte de energia ao sistema de tratamento da empresa. Uma possibilidade é colocar os resíduos em reatores biológicos. Com gás liberado por esses reatores, seria possível gerar eletricidade. Então, esses são alguns processos que estuda-se futuramente, né, utilizando o hidrogênio a partir da água. Vamos lá, ainda continuando lá sobre o texto, embaixo do texto, na página 37, vamos lá. Após a leitura do texto e seus conhecimentos sobre ligações químicas, faça o que se pede. Certamente o gás hidrogênio será um combustível importante em um futuro não muito distante. Em meados de 1860, os químicos já sabiam que o gás hidrogênio era constituído de moléculas diatômica H2. Então, ele deu uma informação muito importante, que o gás hidrogênio é formado pela molécula de H2. Porém,
eles tentavam entender de que maneira seria a ligação química entre esses dois átomos de hidrogênio. Em 1916, Gilbert Newton Lewis propôs que haveria a formação de um paraeletrônico que pertenceria a ambos os átomos da molécula. Na realidade, esses átomos estariam compartilhando um par de elétrons. Com isso, cada átomo de hidrogênio passaria a ter 2 elétrons de valência, adquirindo a estabilidade eletrônica. Faça a representação da molécula do hidrogênio. Então, a gente sabe que a fórmula molecular está ali em cima, que é H2, que é H ligado ao H. H2 quer dizer que eu tenho um H e outro H. Fórmula eletrônica, eu tenho que ir lá na tabela periódica e achar o H. Em que grupo o H se encontra na tabela periódica? No grupo 1A, então ele tem uma bolinha, ó. Ok? E a ligação vai ser compartilhada, de que forma? Assim. Só que ele quer que eu represente a fórmula estrutural também, que é H, tracinho H. Ok? Feita a letra A. Vamos para a letra B. Então, vamos lá no exercício. Lembrando, né, que a gente está na página 37, letra B. A promessa de reduzir significativamente os níveis de poluição é uma das diversas vantagens da utilização do gás hidrogênio como combustível. Até aí, no problem. Continuando. Mas enquanto isso não ser efetiva, são noticiados vários problemas ambientais associados aos combustíveis derivados do petróleo. Cite alguns desses problemas. E aí? Problemas associados aos combustíveis fósseis, né? Vazamento de óleo, alertas sobre a quantidade de gases no efeito estufa, aquecimento global, utilização de transportes individuais, né, que aumenta a quantidade de gases tóxicos poluentes, aumentando, né, o aquecimento global. Então, o uso de gasolina, a queima de carvão, tudo isso prejudica, altera, né, alerta-se as pessoas sobre a quantidade de gases do efeito estufa. Então, o que a gente pode colocar ali, dona Nathalie? Vamos lá. Vazamento de óleo. Teve agora, né, que nas praias do Nordeste estavam recebendo uma grande quantidade de óleo que não sabia de onde, de que navio, de que embarcação ele estava vazando, mas acabou com a fauna e a flora daquela região. Alerta sobre a quantidade de gases do efeito estufa e o aquecimento global. Ok? Essas são algumas notícias, né, que a gente ouve no dia a dia sobre a utilização de combustíveis fósseis derivados do petróleo. Vamos lá para o Organize as Ideias. Em que página está o Organize as Ideias? Está na página 38. Então, vamos ler, né? O quadro a seguir indica o número de ligações covalentes necessárias para que os elementos representativos de alguns grupos da tabela periódica atinjam a configuração de estabilidade. Falou de um grupo especial. Que grupo que é esse? Os representativos. Atenção para os representativos. Ok? Complete a primeira coluna com a identificação do grupo, que corresponde às características que foram apresentadas. Para isso, considere que a primeira linha equivale ao hidrogênio, pois é o único elemento que não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica, apesar de algumas vezes ser representado no grupo 1, por ter apenas um elétron. Então, vamos lá. O primeiro cara, ele já disse que é o hidrogênio. Vou colocar o símbolo dele. Hidrogênio. Agora, qual é o grupo entre os representativos lá que pode fazer 4 ligações simples? Então, vamos lá. Lembrando na tabela periódica, os representativos são os alcalinos terrosos. A gente vai pular todos esses aqui, vão lá para o grupo, né? O grupo 13, o grupo 14, o grupo 15, o grupo 16, o grupo 17 e o grupo 18. Então, lembrando que nós vimos também, lá quando a gente estudou ligação iônica, que esse cara é mais 1 e esse cara é mais 2. Aí, esse cara é menos 3, menos 2 e menos 1. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser mais 3 e esse aqui fica no meio termo, ele é 4. Então, assim, ó,
Qual é o grupo na tabela periódica que é tetravalente, que vai fazer 4 ligações? Lá na tabela periódica, o grupo que é tetravalente é o grupo que qualquer elemento que vai ter 4 bolinhas ao redor dele. É quem faz parte do grupo 4A. Tem 4 elétrons na última camada. Para ficar estável, vai precisar de mais 4, ok? O trivalente é o que vai precisar de 3. Gente, se ele vai precisar de 3 para chegar a 8, é porque ele tem quantos? Se ele vai precisar de 3, se ele é trivalente, vai precisar de 3 ligações. É porque ele tinha quantos? 5, ele é do grupo 5A. Ele vai precisar de mais 3 ligações, por isso que ele vai ser trivalente. Bivalente, quer dizer que ele precisa de mais 2. Então, para chegar a 8, ele vai precisar de mais 2, então ele tem 6, grupo 6A. E o monovalente é que tem 7 na última camada, você vai precisar de 1, grupo 7A. Não entendi. Calma que a gente já vai fazer exercício sobre isso. Só preencham ali. Hidrogênio, 4A, 5A, 6A e 7A. Então, preenchendo bonitinho. Vamos fazer exercícios então, né? Vamos pegar a página 43 aí, nas atividades, tá? A gente já tinha feito até o 6, certo? Então, vamos fazer agora a partir do 7, página 43. Então, vamos lá. Com base nos seus conceitos, diferencie ligação iônica de ligação covalente. Então, vamos lá. Ligação iônica é a junção de um metal mais um ametal. Ou metal mais hidrogênio. Compostos sólidos. Ok? Formam íons. Ok? Vamos para a ligação covalente, característica dela? Ligação covalente, vamos colocar aqui de verde, ó. Ametal mais ametal. Ametal mais hidrogênio. Hidrogênio mais hidrogênio. O estado físico pode variar, porém eles compartilham o elétron. Compartilham elétrons. Um exímio ali de elétrons. Essas são as diferenças entre as duas ligações. Os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio são reativos e na natureza são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas e o sódio e o cálcio podem formar substâncias, como o cloreto de sódio e o óxido de cálcio. Assinale a alternativa em que são corretas as informações sobre a fórmula química, a ligação química e o estado físico dessas substâncias. Primeiro, vamos ver cloreto de sódio. Cloreto de sódio envolve 2 elementos. Quais são esses? Cloreto de sódio. Cloreto é o cloro e sódio é o Na. Vou lá na tabela periódica e vou ver que o Na está no grupo 1A da tabela periódica, por isso que ele é mais 1. E o Cl está no grupo 7A. Tem 7 bolinhas, ele quer um... Opa! Metal e ametal. Metal mais ametal. Ligação iônica. Ok? Quando eu cruzar ali as cargas, ambos são 1, não precisa cruzar, é só junto, vai formar um NaCl, sem cruzar nada. E todo composto iônico, a gente já disse lá em cima que eles são sólidos. Então, vamos lá. NaCl, tá certo? É iônico, tá certo. É líquido? Não, é sólido. Tá errada esta. Vamos para a próxima. O que mais que ele falou também? Óxido de cálcio. Óxido, lembra oxigênio, cálcio, cálcio. Então, vamos lá. Ca está no grupo 6A da tabela periódica, se ele está com Ca está no grupo 2A da tabela periódica, então ele é mais 2. E o O está no 6A, ele é menos 2. Se eu juntar esses dois aqui, vai formar Ca. Metal mais ametal é um composto iônico. Vamos ver. CaO não é covalente, é iônico. O que mais que ele falou ali? Falou de mais algumas substâncias. Gás, oxigênio e cloro. Então, vamos lá. Gás, oxigênio. O que a gente respira é o O2. O2 quer dizer que é o O ligado ao O. O O é um ametal ligado a outro O ametal. Ametal com ametal é covalente.
Tá certo a letra A? Errado. Não é iônico. É um gás, mas não é iônico. É covalente. Cl2, gás cloro. Cloro é a metal. Ligado a outro cloro, que também é a metal. A metal com a metal, ligação covalente. Certo, certo. E forma o gás cloro. Resposta certa, letra B de bola. Essa era dificilzinha, né? Na aula de amanhã nós vamos fazer exercícios ao vivo, tá? Não vou gravar não, nós vamos fazer juntos os exercícios, tá bom? 9. Vamos virar a página e vamos fazer o exercício 9. O acúmulo de gases estufa faz com que a irradiação de calor da superfície terrestre fique retida na atmosfera. Dessa forma, o calor não é lançado para o espaço, provocando o aquecimento da superfície da Terra. Esse fenômeno, conhecido como efeito estufa, tem como principais responsáveis os gases dióxido de carbono, CO2, que tem a forma molecular, ó, já vou colocar aqui, CO2, e o metano, que ele já deu a forma do CH4. Isso é forma molecular, ok? Represente as fórmulas moleculares, eletrônicas e estruturais. Então, vamos lá. CO2, quem está em maior quantidade? O C ou o O? O O, né? Porque eu tenho um C e 2 oxigênios. Então, sempre aquele que está em menor quantidade vai no meio. O C vai no meio e os dois Os vão ao redor. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a tabela periódica. Eu tenho que ir lá na tabela periódica, peguem a tabela periódica de vocês, me digam em qual grupo o carbono está. Vão lá na tabela periódica e achem o carbono. Indiquem qual é o grupo que o carbono está. O carbono está no grupo 4A, por isso que eu vou fazer 4 bolinhas ao redor dele, ó. Ok? Agora achem o O. Qual é o grupo que o O está? Ah, dona Nathalie, o O está no grupo 6A, então eu vou fazer 6 bolinhas ao redor dele, tá? Lembra que as primeiras 4 são uma em cada canto? E depois eu fecho os parezinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e formo os parezinhos aqui. Agora vamos pensar. O C tem 4, para ficar com 8 precisa de quantos? Mais 4, né? O O tem 6, para ficar com 8 precisa de quantos? Você tem 6 para 8, 2. Então, cada O tem que fazer 2, ó. 1, 2 aqui. Formou o O. Esse O está com 8. Porém, o C ainda está com 6. Vamos fazer mais 2 para o O. Esse O precisa de 2 e o C ainda precisa de 2. Ligação de Lewis, fórmula de Lewis. Professora, como é que fica a fórmula estrutural? O fez 2 compartilhamentos para cá e depois fez 2 para cá. Se perguntasse o tipo de ligação química, ligação covalente, 2 ligações duplas, ó. Uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla para cá. Vamos fazer isso para o metano, que é o CH4. CH4 é o metano. Quem está em menor quantidade, o C ou o H? O C, né? E a gente já viu que o C tem quantas ao redor dele? 1, 2, 3, 4. E tem quantos Hs? 4. Então, vou colocar 4 Hs ao redor dele, ó. O H está no grupo 1A, tem uma bolinha ao redor dele. Vou aqui ocupar o espaço aqui do exercício de cima. Então, cada H fica estável com 2 e o C tem 4, fica estável com 8. Então, o C tem que compartilhar 4 vezes, ó. Fórmula de Lewis, lindamente, topzera. E fórmula estrutural, cada ligação é um tracinho. Cada compartilhamento é um tracinho. E aqui se perguntasse, né? Ligação covalente do tipo simples. A gente tem 4 ligações simples. Todas essas ligações são ligações simples. Não perguntou, né? Essa informação é algo a mais que a gente está colocando aí no exercício. 10. A atmosfera terrestre é constituída principalmente por uma mistura de nitrogênio e oxigênio. E pequenas proporções de outros gases, como dióxido de carbono, argônio. Há ainda traços de hélio, neônio, criptônio, xenônio e radônio. Como é possível perceber, esses últimos gases encontram-se na forma monoatômica, um átomo só. Ou seja, não estão ligados a nenhum outro elemento químico. Até aí? Ok, né?
Em 2 trabalhos distintos, os cientistas Cossel e Lewis, observando a distribuição eletrônica do neônio e do argônio, elaboraram uma teoria com base na estabilidade dos gases nobres, para justificar as ligações químicas entre os átomos dos diferentes elementos químicos. De acordo com a distribuição eletrônica, explique qual é o fator atribuído à estabilidade. Por que um gás nobre é estável? O que eles têm em comum na última camada? Olha só. O que eles têm em comum? 8 elétrons na última camada. Então, a que fator foi atribuída essa estabilidade? Escrevam ali. A ter a última camada com 8 elétrons. A que fator? A ter a última camada com 8 elétrons. Esse é o fator atribuído à estabilidade. Ter na última camada 8 elétrons. Regra do octeto. Depois, o argônio é muito utilizado em bulbos de lâmpadas incandescentes para que o filamento de tungstênio, ao ser aquecido, não queime em contato com esse gás. Qual é a principal característica dos gases nobres que permite, por exemplo, a utilização do gás argônio nesse tipo de lâmpada? Por que eu posso utilizar muito o gás nobre? Eu falo muito sobre ele. O que o gás nobre tem de característica importante? Vamos lá, o quê? O que um gás nobre é? Que eu repito várias vezes com vocês. O que um gás nobre é? Ele é estável e inerte. Ele é estável, então ele continua sendo gasoso por muito tempo. E ele é inerte. O que significa inerte? Não vai reagir com outras substâncias. Ele vai ficar bonitinho na forma de gás, sem se misturar com ninguém. Então, a principal característica é ser estável, inerte, não se misturar com ninguém, não reagir com ninguém. Certo? Próximo. Os gases nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono são formados por ligações covalentes, está afirmando. Qual é a principal característica desse tipo de ligação? Quanto à natureza dos átomos e o comportamento dos elétrons. E aí? Quais os átomos que são envolvidos numa ligação covalente? Quais os grupos de átomos? Vamos escrever novamente, ó. Ametal, escrevam ali. Mais ametal. Ou ametal mais hidrogênio. Ou hidrogênio mais hidrogênio. Então, essa é a natureza deles, certo? Serem ametal ou hidrogênio. E o comportamento dos elétrons, eles compartilham elétrons. Os elétrons. Agora, letra D. Os elementos químicos nitrogênio e oxigênio pertencem respectivamente aos grupos 15 e 16 da tabela periódica. Demonstre pelas fórmulas eletrônicas e estrutural, então ele quer as duas, ó. Eletrônica e estrutural, como esses dois elementos se combinam para formar substâncias simples. Gente, o que é uma substância simples? É uma substância formada por um elemento só. Como o nitrogênio se combina para formar com outro nitrogênio uma molécula e o oxigênio. Vamos ver então. Nitrogênio. O N, vamos fazer primeiro o N. Tem 5 bolinhas ao redor dele. 1, 2, 3, 4, 5. Substância simples quer dizer que eu vou usar outro N. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, ambos têm 5. Para ficar com 8, eles precisam compartilhar quanto? De 5 para chegar a 8, eu preciso de quanto? 3. Então, é 3 compartilhamentos. Olha a fórmula de Lewis. Olha a fórmula eletrônica, que é a mesma coisa que a fórmula de Lewis. Agora, vamos fazer estrutural. N, 3 tracinhos, N, fórmula estrutural, ligação tripla. Pronto, terminamos. Lindo, todo mundo com 8 elétrons. Agora ele quer o oxigênio, com outro oxigênio. Como é que ele vai se juntar, né? O O, ele já disse que está no grupo 16 ou 6A, ou seja, tem 6 bolinhas ao redor dele. Vou botar outro O, porque a substância simples tem que ser O com O. Se tem 6, gente, para chegar a 8 precisa de quantos? Pelo amor de Deus. 6 para 8. 2, né? Um compartilhamento aqui e o outro aqui, ó. Tem que ser, opa. Então, ficou O
2 compartilhamentos, ó, ligação dupla. E todo mundo com 8 estável feliz da vida. Ok? Muito difícil? Não, né? São exercícios que vocês têm que elaborar, vão ter que fazer, certo? Eu vou pedir que vocês façam alguns lá no livro de atividades. Lá no capítulo do livro de atividades, vocês vão procurar lá, a partir da página 18, o que não foi feito ainda é sobre ligação covalente, daí vocês farão, tá? Ó, exercício 5. Elemento químico, ele dá os 2 elementos e vai pedir ligação. Vou fazer esse aqui primeiro e depois dos outros em diante vocês farão. Qual grupo pertence ao H? H, 1A. Se ele é do 1A, quantos elétrons na camada de valência? Opa! Se ele é do grupo 1A, tem quantos elétrons na camada de valência? 1, né? Lembraram? O grupo que ele está é o número de elétrons na camada de valência. Fórmula eletrônica do H. H com uma bolinha. Essa é a fórmula eletrônica do H. BR, vou achar ele lá na tabela periódica. BR está em qual grupo e qual grupo? 7A. Vou colocar no 7A. Número de elétrons. Gente, se ele está no 7A, ele tem 7 elétrons. Como é que eu represento isso na fórmula eletrônica? Um BR bonitinho, que é um BR com 7 elétrons. Para ficar estável, o BR precisa de quantos? 8, só tem 7. O que eu tenho que fazer? Compartilhar bem lindamente aqui. Como é que vai ficar a fórmula desse composto? HBr. Vocês farão bonitinhos, tá? O exercício 5, a segunda tabelinha que tem para fazer. Façam com paciência, certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Farão também os 6, bem bonitinhos. Vão tentar, vão surgir dúvidas? Vão, mas não faz mal, tá? Deixa eu ver se tem mais algum que eu separei para vocês. 7 também. Acredito que seja o último. Façam, tá? Como tarefa que amanhã eu vou corrigir. Então, 5, 6 e 7.